Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 819 do STJ. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo sempre que tiver conteúdo novo. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os nossos materiais de lei seca e jurisprudência e a mais de 100 planos de leitura, tudo que você precisa para um estudo completo e atualizado de lei seca e jurisprudência. Gente, não deixa também de compartilhar esse episódio com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo e de compartilhar na sua rede social preferida. Eu agradeço demais e fortalece muito o nosso projeto. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado de hoje, que é um julgado da Corte Especial do STJ. Foi inserido na Lei número 8347 de 92, que trata sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do poder público. E o destaque ficou da seguinte forma: não há que se falar em suspensão de liminar e de sentença quando inexiste nos autos qualquer tipo de documento que evidencie concretamente o risco iminente, concreto e injustificável de grave lesão à ordem econômica. Então, vamos aqui começar. O que é essa tal dessa suspensão de liminar, suspensão de sentença também, conforme está previsto aqui no destaque desse julgado? Gente, é um instrumento processual que ele permite a suspensão de uma decisão judicial por questões de possibilidade dessa decisão causar uma grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública. É um recurso, professor? Não, não é recurso não. É aqui um pedido incidental que é realizado com essa finalidade. Então, é um incidente processual, não é um recurso. Tem outras nomenclaturas também. Tradicionalmente, o nome desse pedido é a suspensão de segurança, porque a previsão inicial foi em relação a mandado de segurança. E aí veio esse termo, né? Era concedido o mandado de segurança em virtude da violação de um direito líquido e certo, mas esse mandado de segurança ele acabava por comprometer de alguma forma a ordem pública, a economia pública, a saúde, a segurança, e aí o poder público ia lá e requeria a suspensão dessa segurança que foi concedida em sede liminar ou em sede de sentença, tá bom? Outros termos: suspensão de liminar, suspensão de sentença, suspensão de acórdão ou pedido de contracautela. Por que contracautela? Porque foi deferida ali, por exemplo, uma medida cautelar, e aí você vai lá e requer uma contracautela, que é o que? É suspender a eficácia dessa medida por uma questão de segurança pública, né? Uma questão de ordem pública, de economia pública, etc. A quem é feito o pedido? O pedido é feito ao presidente do tribunal competente para julgar eventual recurso. De quem é a legitimidade? Gente, a legitimidade é da União, dos Estados, DF, municípios, das autarquias e fundações públicas, do Ministério Público e das concessionárias de serviço público, desde que para tutelar o interesse público primário. E a Defensoria Pública, professor? Gente, mesma lógica. A Defensoria Pública ela pode sim apresentar o pedido de suspensão de liminar, mas não em sua atividade fim, mas sim quando ela atua como poder público na defesa da preservação de interesse primário. Por exemplo, na defesa de prerrogativas institucionais próprias do poder público. Então, veja só, o mesmo caso aqui das concessionárias de serviço público. Então, você tem, por exemplo, a concessionária de energia do seu estado. Essa concessionária ela não vai poder pedir a suspensão de liminar relativa, por exemplo, a uma situação contratual ou a uma situação relativa à sua atividade fim.
Mas imagine, por exemplo, que foi deferida uma liminar que pode ter um efeito, inclusive, de inviabilizar o prosseguimento ou trazer ali um grave dano ao fornecimento de energia. Aí sim, por quê? Porque ela vai estar tutelando o interesse público primário. Então não pode ser em defesa dos seus próprios interesses, né? Mas se ela estiver tutelando o interesse público primário, ela vai poder sim apresentar o pedido, mesmo no caso da Defensoria Pública. Ela não vai poder apresentar o pedido de suspensão de liminar em defesa, por exemplo, de um assistido, mas pode quando ela estiver ali como poder público. E por último, gente, onde está a previsão legal? Está em vários dispositivos. O mais amplo de todos é exatamente o artigo 4º da Lei 8.437, que é uma lei que trata sobre medidas cautelares contra o poder público. Mas também temos previsão, por exemplo, na lei da ACP, na lei da tutela antecipada contra a fazenda pública, que é a lei 94.94/97, na lei do habeas data, na lei do mandado de segurança. Então temos aí uma ampla previsão normativa em vários dispositivos diferentes. E por último, agora é por último mesmo, qual o nível de aprofundamento da decisão quando se requer uma suspensão de segurança? Gente, é um nível mínimo, né? É um juízo mínimo de delibação. Então, por óbvio, vai ser necessário, às vezes, adentrar um pouco o mérito, mas não de forma profunda. Então, imagina, foi deferida uma liminar. O Estado requer a suspensão dessa liminar. O tribunal, quando for decidir, ele não vai entrar em todo o mérito, ele só vai verificar o quê? Se há um risco de lesão à ordem, saúde, segurança e economia pública. E aí, para isso, ele pode precisar adentrar o mérito em alguma medida, mas não de forma profunda, ok? Ok, então há um juízo mínimo de delibação. Tá bom, agora vamos finalmente adentrar o caso concreto, porque agora sabendo de tudo isso, o caso concreto passa a ser mais simples. Qual foi o caso concreto? Havia uma situação de licenciamento ambiental, veio uma decisão liminar impedindo a continuidade desse licenciamento ambiental, e aí a empresa pública que foi alcançada por essa decisão requereu a suspensão dessa liminar. Requereu com base em quê? Trouxe algum documento demonstrando, por exemplo, que essa liminar acabaria trazendo um grave dano à ordem, segurança, saúde ou economia pública? Não. Simplesmente requereu a suspensão da liminar com base em argumentos jurídicos. E aí, gente, lugar para trazer argumento jurídico é recurso, né? Desde o começo estamos conversando que a suspensão de liminar não é um recurso, então aqui não é lugar para isso. Há um juízo mínimo de delibação, por óbvio, já conversamos também sobre isso, mas o que deve ser demonstrado é o grave risco concreto. Não é? Esse risco tem que ser concreto, injustificável e que possa trazer uma lesão. Então, como é que ficou aqui o destaque? Não há que se falar em suspensão de liminar e de sentença quando inexiste nos autos qualquer tipo de documento que evidencie concretamente o risco iminente, concreto e injustificável de grave lesão à ordem econômica. Próximo julgado de hoje foi inserido no Código Penal o destaque da seguinte forma: expressões eventualmente contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra. Qual foi o caso concreto aqui, gente? Porque é bom quando tem caso concreto de gente famosa, né? É bom quando tem caso concreto aqui de político, de gente famosa, porque chama um pouco mais de atenção e a gente sabe também da fofoca. O caso aqui envolveu o governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Ele, em um palanque, chamou o Nilton da Silva Pereira, que é um líder
de uma associação de policiais, que é a SOS Polícia, que reivindica direitos de policiais, né? Então, por exemplo, havia aí, durante esse período, pelo que se sabe, um embate salarial, inclusive, e o governador do estado, o Cláudio Castro, em um palanque, ele disse mais ou menos isso. Ele disse: olha, fiquei sabendo que o tal do Newton está aqui. Mais uma vez esse mau caráter está aqui, o mau caráter da Silva. Resumindo, ficou ali no palanque dizendo que não houve aumento salarial por causa de pessoas como o mau caráter do, e aí disse lá, né, o mau caráter da Silva, que seria esse Newton da Silva Pereira. Pergunta se houve aqui algum crime contra a honra. Houve aqui, por exemplo, uma difamação, uma injúria. Entendeu-se que não. Interessante, né? Não houve. Entendeu-se que esse acirramento de ânimos ele acaba sendo comum dentro desse meio político. Então, esse embate acalorado ele acaba sendo, transbordando, né, em alguns determinados momentos, mas que se não houver um ânimo de injuriar, ou de caluniar, ou de difamar, não haverá, de fato, um crime contra a honra. Então, o entendimento do STJ foi nesse sentido, né, de que não se caracterizou um ânimos de injuriar, de caluniar ou de difamar. Ok. Como é que ficou então o destaque? Expressões eventualmente contumeliosas, eu achei bonito foi esse termo, contumeliosas, quando proferidas em momento de exaltação, bem assim no exercício do direito de crítica ou de censura profissional, ainda que veementes, atuam como fatores de descaracterização do elemento subjetivo peculiar aos tipos penais definidores dos crimes contra a honra. Próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: ao defensor dativo não se aplica a obrigatoriedade de recolhimento do preparo do recurso que verse apenas sobre os honorários sucumbenciais. Tá. Qual é aqui o dispositivo do Código de Processo Civil que trouxe esse debate? Foi aqui, ó, o artigo 99, parágrafo 5º. O parágrafo 4º, né, primeiro ele diz que a assistência por advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita, ok? Parágrafo 5º, na hipótese do parágrafo 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre o valor de honorário de sucumbência fixados em favor do advogado do beneficiário está sujeito ao preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Então imagina que o Joãozinho, ele é beneficiário da justiça gratuita, o advogado dele é o Pedro. E em uma determinada sentença foram fixados honorários em um determinado percentual para o Pedro, mas ele achou que foi pouco. A sentença como um todo estava ok, ele não viu nada para recorrer não, mas ele achou que os honorários foram baixos. E aí ele recorre exclusivamente dos honorários. E aí vem a pergunta, ele vai ter que recolher custas? Gente, a não ser que ele também peça justiça gratuita em nome próprio, ele vai ter que recolher custas. É isso que diz o 99, parágrafo 5º. Mas vamos para uma situação peculiar. Imagina que o Pedro, em outro momento, ele foi nomeado advogado dativo em uma ação criminal, porque não tinha defensor público na comarca, enfim. E aí foram fixados os honorários dele, mas foram fixados em valores muito baixos. E aí ele recorreu. E aí vem a pergunta, ele vai ter que juntar custas para recorrer? Gente, aí não, né? Aí realmente é demais, porque já se está atuando como dativo. Eu achei interessante que no julgado os próprios ministros reconheceram que a atividade do dativo é quase uma atividade altruísta, e é mesmo. E é quase uma atividade altruísta mesmo, porque você atua ali naqueles processos, ao final lhe fixa ali um valor de honorários, aí depois de fixados você ainda tem que propor uma execução contra o Estado para poder requerer esses valores, aí vem a PGE e contesta, aí
quer fixar ali um valor que não dá para comprar uma caixa de bombom. Aí às vezes o juiz mantém, às vezes não mantém. E aí depois tem que esperar, a PGE pode recorrer. Enfim, um dia você recebe, às vezes. Então, se além disso você ainda tiver que juntar custas para recorrer de valor de honorário fixado, aí é brincadeira, né? Realmente não faz sentido. Então, o que faz todo sentido é essa decisão do STJ, que percebe que é uma situação peculiar à situação da advogada da ativo. Então, como ficou aqui o destaque, ao defensor da ativo não se aplica a obrigatoriedade de recolhimento do preparo do recurso que verse apenas sobre os honorários sucumbenciais. Próximo julgado da primeira sessão do STJ foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: compete à Justiça Federal decidir as causas de interesse do Conselho Curador de Honorários Advocatícios, órgão que não detém personalidade jurídica própria e está expressamente vinculado à AGU. Ok, o que é esse tal desse Conselho Curador de Honorários Advocatícios? Gente, se você aí quer ser membro da AGU, com certeza você sabe que os membros da AGU recebem honorário de sucumbência. Acaba sendo ali um extra muito bom dentro do salário. E aí, esses valores não é algo assim automático, né? Não é assim, você ganhou a ação em favor do Estado e já vem ali os honorários. Não. De fato, existe ali um rateio. Então, os honorários eles vão sendo recolhidos e aí eles ficam meio que em um fundo e em determinado tempo há um rateio. E aí, por isso, existe um conselho curador. Esse conselho é formado por membros das categorias e ele tem por competência editar normas para operacionalizar o crédito e a distribuição dos valores dos honorários, fiscalizar a correta destinação, adotar providências que sejam pontualmente tomadas, requisitar informações cadastrais, cadastrar a instituição financeira oficial para gerir, processar e distribuir os recursos, editar o seu regimento interno e etc. Então, tem ali uma série de competências relacionadas com a distribuição desses honorários de sucumbência. E aí vem a questão tortuosa, né, digamos assim. Esse conselho tem personalidade jurídica ou tem pelo menos uma personalidade judiciária? Gente, não tem. Não tem. E por que isso é tortuoso? Porque há uma portaria, a portaria 99 de 2023 da AGU, que ela definiu esse conselho como ente privado sem fins lucrativos e que se submete ao regime jurídico das pessoas jurídicas de direito privado. Acontece que o STJ entendeu que o que deve definir a personalidade jurídica do conselho não é um ato interno da AGU, e sim a lei. E a lei não trouxe essa previsão. E, portanto, gente, o conselho aqui, ele não tem personalidade jurídica, ele não tem sequer personalidade judiciária. E ele, na verdade, ele é representado pela AGU. E quando se propõe uma ação contra a AGU, qual é a competência? O que vocês acham? Justiça Federal. Competência da Justiça Federal. Então, qualquer ação relacionada aqui ao Conselho Curador de Honorários Advocatícios também vai ser perante a Justiça Federal. Então, como é que ficou aqui o destaque? Compete à Justiça Federal decidir as causas de interesse do Conselho Curador de Honorários Advocatícios, órgão que não detém personalidade jurídica própria e está expressamente vinculado à AGU. Próximo julgado de hoje é da segunda sessão do STJ, foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: configura usurpação da competência do STJ quando o tribunal de origem não conhece do pedido de reconsideração como agravo em recurso especial a despeito do pedido subsidiário expresso. Vamos entender isso daqui. Joãozinho perdeu uma ação já em segundo grau. E aí o
que o Joãozinho pode fazer? Ele interpôs um recurso especial. E aí o presidente do tribunal foi realizar a admissibilidade desse recurso especial do Tribunal de Justiça, né? E aí o que o presidente decidiu? Decidiu não receber o recurso, por quê? Súmula 7, imagina aí que ele entendeu que há questões de fato e não questões meramente de direito. E aí o que o Joãozinho pode fazer? Gente, ele pode apresentar um agravo em recurso especial, que é o tal do agravo lá do artigo 1042 do STJ. E aí, a partir do momento que ele apresenta esse agravo, não tem outra solução, né? Tem que, de fato, mandar esse recurso para o STJ, que aí vai caber ao STJ decidir. Não poderá, o Tribunal de Justiça decidir o agravo do 1042, porque se ele o fizer, haverá uma clara usurpação de competência do STJ. Mas a situação aqui tem uma pequena peculiaridade. O Joãozinho, ele não apresentou um agravo em recurso especial, ele pediu uma reconsideração, ele apresentou um pedido de reconsideração. Mas, de forma atenta, ele pediu que subsidiariamente fosse recebido esse pedido de reconsideração como agravo em recurso especial. E aí vamos lá, primeiro ponto. É possível essa fungibilidade entre pedido de reconsideração e agravo em recurso especial, ou agravo em recurso extraordinário, o agravo do 1042? É possível, gente. Da mesma forma que seria possível essa fungibilidade recursal com o agravo interno. Então, você pediu uma reconsideração ao invés de apresentar o agravo interno. O STJ entende que é possível a aplicação do princípio da fungibilidade da mesma forma aqui. E nesse caso, ficou ainda mais claro porque ele fez o pedido subsidiário expresso. Ele disse, olha, estou aqui pedindo a reconsideração, mas caso Vossa Excelência não entenda por essa reconsideração, faça aí a gentileza, a parceria de receber como agravo em recurso especial. E aí, gente, nesse caso ficou bem claro, de fato, que o Tribunal de Justiça deveria ter remetido ao STJ, não poderia ter decidido no lugar do STJ, porque aqui houve uma verdadeira usurpação de competência. Então, como é que ficou o destaque? Configura usurpação da competência do STJ quando o tribunal de origem não conhece do pedido de reconsideração com agravo em recurso especial a despeito de pedido subsidiário expresso. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei 8.213 e destaque da seguinte forma: deve ser admitida a inclusão posterior do dependente direto como beneficiário do ex-participante de previdência privada, desde que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão. Gente, a situação aqui é mais ou menos a seguinte: o Joãozinho era beneficiário de uma previdência privada e posteriormente ele quis inserir, por exemplo, aí o filho dele como dependente nessa previdência privada. E aí vem a pergunta, ele pode? Gente, vamos lá. Em um primeiro momento, a gente tem que ter em mente que quando falamos de previdência privada, não existe na lei uma limitação de quem pode ser dependente. Então, diferentemente da Lei 8.213, que traz no artigo 16 quem são os dependentes, nós temos lá, artigo 16, inciso 1, cônjuge, companheira, companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. 2. Os pais. 3. O irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. E aí temos que, no inciso 1, a dependência é presumida. Então, temos aqui, cônjuge, companheira, companheiro, filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, o inválido, aquele que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Esses daí há uma dependência econômica que é presumida. Isso é na Lei 8.213,
Quando se fala em previdência privada, você pode inserir qualquer pessoa, você pode colocar seu vizinho de rua como seu dependente, não tem problema. Mas veja só, não tem problema, mas caso você queira inserir em um momento posterior algum beneficiário, isso, por óbvio, pode trazer um desequilíbrio econômico ao plano, porque afinal você vai ter aí um novo dependente, isso pode acabar trazendo algum ônus. E aí, por isso que eu pergunto, eu posso a qualquer momento inserir meu filho que não estava inserido como dependente? Pode sim. Mas, eventualmente, se isso trouxer um desequilíbrio financeiro, atuarial para o seu plano, vai ser necessário uma recomposição. Então, só isso. Mas que é possível inserir a qualquer momento, é possível. Então, como é que ficou aqui o destaque? Deve-se admitir a inclusão posterior de dependente direto como beneficiário do ex-participante de previdência privada, desde que isso não acarrete prejuízo ao fundo de pensão. O próximo julgado de hoje é da terceira sessão do STJ, foi inserido no Código de Processo Penal e, gente, agora teremos 3 julgados seguidos que tratam sobre o tema da confissão. São 3 julgados muito importantes, eles são parecidos, mas cada um deles trata da confissão sob um olhar diferente. Então, muito cuidado, são parecidos, mas trazem peculiaridades, tá? Então, primeiro destaque, a confissão judicial, em princípio, é obviamente lícita. Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do artigo 197 do Código de Processo Penal. Aqui, gente, primeiro ponto, né? Confissão judicial é, obviamente, lícita. Claro, a confissão ela é uma prova lícita, mas ela é uma prova como qualquer outra prova. Ela não é a rainha das provas. E ela sozinha não é capaz de sustentar uma condenação, ao menos em tese, né? Não deveria ser capaz, melhor dizendo, né? Por quê, gente? Porque ela precisa ser corroborada por outras provas. Na verdade, o julgado aqui traz 2 termos que são bem interessantes. Ele traz que a confissão ela tem que ter uma relação de corroboração e de completude. O que isso quer dizer? O que é corroborar? Corroborar é quando existem elementos independentes capazes de sustentar a afirmação. Então, eu confessei que eu cometi um crime, mas também tem um vídeo meu cometendo crime. Então, está corroborado aqui, né? Nós temos 2 elementos independentes entre si que demonstram que eu, de fato, cometi esse crime. Qual foi meu crime? Amar demais. Segundo ponto, completude. O que é a completude? A completude, ela parte de um outro viés. É quando você utiliza uma prova que você possui para dali aprofundar a investigação e conseguir mais provas. Então, você pode, por exemplo, ter uma investigação em que inicialmente há determinados indícios e esses indícios acabam corroborando para que determinada pessoa é culpada, mas quando você passa a aprofundar, então a trazer uma relação de completude, partindo dessas provas para um aprofundamento, se percebe que essa tese inicial não se demonstra como uma tese válida. Então se percebe que, na verdade, aquele provável autor do fato não foi autor de fato coisa nenhuma. Então, gente, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Porque o nosso processo penal ele tem uma estrutura acusatória. Ele não tem uma estrutura inquisitorial. Dentro do processo inquisitorial, daquele processo inquisitorial que eu estou falando aqui, aquele modelo clássico, né, da Idade Média, aquela coisa, enfim, bem histórica mesmo do modelo inquisitorial, tinha-se a confissão como a rainha das provas. Então, o que se buscava? Se buscava fazer a pessoa confessar. Então, para isso, vinha tortura, vinha o que fosse, você torturava até a pessoa confessar. E quando confessasse, lascou, confessou, é culpado. Hoje não, gente. Hoje, a confissão, ela dentro desse nosso modelo, que é um modelo
acusatório, é um modelo onde há uma livre convicção motivada por parte do juiz, ela é tida até mesmo como uma prova de baixa segurança quando ela é vista de forma independente. Então, muito cuidado para você que é ou que pretende ser, por exemplo, delegado de polícia, promotor de justiça. Muito cuidado para não cair naquela situação de sempre se confiar tão somente na confissão. E quando tem ali uma confissão, deixar de buscar novas provas que corroborem a tese. Porque na prática mesmo, se a gente for levar isso de forma correta, de forma técnica, você vai estar perdendo a sua chance probatória. E quando há perda de uma chance probatória, você tem uma necessária absolvição. Você perdeu sua chance de produzir prova. Você simplesmente se confiou em uma confissão. Confissão essa que não está corroborada por outros elementos nos autos, que não foi aprofundada em um processo investigativo. Então, muitíssimo cuidado. E o caso concreto foi exatamente isso. Houve ali uma confissão e todo mundo achou que já estava suficiente. Confessou, está confessado, né? Confessou, é culpado. Não, confessou não necessariamente é culpado. E se chegou ali a essa conclusão, dentro do caso concreto, de que o Ministério Público deixou de produzir as provas que deveria ter produzido para que existisse ali um estándar probatório mínimo para a condenação. Então, como é que ficou o destaque? A confissão judicial, em princípio, é obviamente lícita, todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão que encontre algum sustento nas demais provas, à luz do artigo 197 do Código de Processo Penal. Próximo julgado de hoje também foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a confissão extrajudicial somente é admissível no processo judicial se feita formalmente de maneira documentada dentro de um estabelecimento estatal, público e oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado, e se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova, como, por exemplo, o testemunho do policial que a acolheu. Então, gente, olha só como esse julgado conversa muito com aquilo que nós já trouxemos no anterior, mas aqui nós aprofundamos muito nessa situação da prova tortura. Por que da prova tortura? Porque esse julgado tem o objetivo muito claro de coibir essa prova tortura, que seria uma confissão obtida de forma involuntária em virtude da tortura policial. Então, olha só, o que diz? A confissão, ela pode ser válida mesmo que feita extrajudicialmente, não pode? Pode. Mas quando que essa confissão extrajudicial vai ser válida? Quando ela for feita em um estabelecimento público e oficial, e ela tem que ser feita de forma formal e documentada. Então não tem isso de a pessoa confessar para o policial militar que está ali na rua abordando ele, cometi o crime. E aí isso por si só vai servir como uma confissão que vai ser uma prova para uma possível condenação. Não, não é possível. Qual é a lógica que permeia esse julgado? A lógica é mais ou menos assim. Imagina uma linha do tempo. O Mévio, ele está na rua e aí veio a polícia militar e o abordou. Depois dessa abordagem, ele vai ser conduzido à delegacia, depois ele vai responder um processo, e aí ele vai comparecer a juízo, e por aí vai. Temos aí toda uma linha do tempo, né? Qual é o momento que o Mévio está mais vulnerável a ser torturado para falar o que quer que alguém quer que ele fale? Gente, é um momento em que ele está na rua, em que chega a polícia e o pega. Nessa hora, meu amigo, com medo, a pessoa fala tudo e fala até mentira. Então, fala tudo que
ela precisar falar para se safar ali daquela situação, mesmo que se safar seja só apanhar um pouquinho menos. Então, há uma situação de muita vulnerabilidade, não há? Depois disso, essa pessoa é presa, é conduzida e é levada à delegacia. E aí, na delegacia, ainda há uma vulnerabilidade, óbvio. Ainda pode haver ali uma tortura, alguma situação, mas ela já está em um contexto um pouco mais institucionalizado. Então já há ali um ambiente de um pouco mais de controle, ou de muito mais controle, né, do que a rua, claro. Então já há ali um risco menor de uma tortura, por exemplo, para forçar essa pessoa a falar algo que ela não queira falar, ou que não seja verdade, enfim. E aí, em um terceiro momento, essa pessoa, né, o Mévio, ele já está perante um juiz, ali ele já tem um advogado, e ali, de fato, já existe um risco ainda menor de uma tortura ou algo do tipo. Gente, essa linha do tempo faz sentido? Faz, acaba que faz sentido, né? Então, o que o STJ entende partindo desse raciocínio? Que, a partir de que momento dessa linha do tempo, é possível entender que há uma confissão válida que pode ser utilizada pelo juízo, a partir do momento em que a pessoa chega na delegacia. Então, na delegacia, na frente do delegado de polícia, do escrivão, de quem quer que esteja ali, e que a pessoa acaba dando ali o seu testemunho dentro de um prédio público, em um ambiente formal, testemunho esse escrito, já é possível utilizar essa confissão, ainda que ela seja extrajudicial. Agora, antes disso, a pessoa está na rua, está a polícia militar no meio de uma abordagem, a pessoa confessou para a polícia militar, isso daí já não vale como confissão. Então, essa confissão extrajudicial aí, ela já não é meio de prova. Mesmo que você chame o policial militar para testemunhar e o policial militar diga que ele confessou. Mas se entende que essa confissão não é prova. Claro que o policial militar vai poder trazer vários elementos de prova, vai poder dizer tudo o que ele viu lá e tudo isso vai ser utilizado como prova, óbvio. Mas esse ponto específico não, de dizer, olha, ele confessou, essa confissão aí não. Essa confissão aí não é prova, tá? Então, como é que ficou aqui o destaque? A confissão extrajudicial somente será possível no processo judicial se feita formalmente de maneira documentada dentro de um estabelecimento público oficial. Tais garantias não podem ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece, mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no processo por outros meios de prova, como, por exemplo, o testemunho do policial que o colheu. Próximo julgado de hoje, seguindo ainda no tema da confissão, inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: a confissão extrajudicial admissível deve servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória. Gente, olha só que decisão interessante. Então, parte de tudo aquilo que a gente já conversou. Essa confissão extrajudicial, ela é admissível? Ela é admissível. Mas olha só o que o STJ nos diz. Ela é admissível como um ponto de partida para que a polícia busque mais provas. Então, não pode o juiz se utilizar da confissão extrajudicial como argumento para condenar. Mas cabe à polícia, partindo dessa confissão, buscar outros elementos, se eles já não existirem, né, obviamente, elementos esses que corroborem e complementem essa confissão. Então, para que serve a confissão extrajudicial? Ela serve como um ponto de partida. A partir da confissão extrajudicial, você vai buscar provas que tragam, de fato, uma demonstração da materialidade da autoria do crime. Mas não é uma prova em si que pode ser utilizada pelo juiz
para a sentença condenatória. Então, destaque: a condenação extrajudicial admissível pode servir apenas como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao Ministério Público possíveis fontes de provas da investigação, mas não pode embasar a sentença condenatória. Próximo julgado de hoje é da segunda turma do STJ. Foi inserido na Lei Anticorrupção, Lei número 12846 de 2013, destaque da seguinte forma: a previsão do artigo 5º, inciso 5 da Lei Anticorrupção abrange a constituição das chamadas empresas de fachada, com o fim de frustrar a fiscalização tributária. Então vamos lá, temos aqui a Lei Anticorrupção, que é uma lei, gente, que eu recomendo fortemente que você estude. Leia o texto da lei seca, resolva questões, porque vira e mexe isso aqui cai em várias provas de várias carreiras. Basicamente, a lei ela dispõe sobre responsabilização objetiva, administrativa e civil de pessoas jurídicas que praticam atos contra a administração pública. E aí a lei traz sanções que tanto podem ser sanções aplicadas na esfera administrativa, como também traz a possibilidade de responsabilização judicial. E aí há diversas sanções aqui que são previstas, tais como perdimento de bens, suspensão ou interdição parcial de atividades, dissolução compulsória, proibição de receber incentivos e etc. E aí não é objeto aqui do nosso julgado, mas só para destacar que um dos grandes pontos dessa lei é a possibilidade do acordo de leniência que está previsto lá no artigo 16. Então, acabar aqui o podcast, você vai lá e lê a lei anticorrupção, porque despenca em provas. Ok. Vamos lá, no caso concreto, nós tínhamos aqui uma ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público Federal, imputando a uma determinada empresa a atitude ali que está prevista, a conduta, melhor dizendo, que está prevista no artigo 5º, inciso 5 da Lei Anticorrupção, dificultar a atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do Sistema Financeiro Nacional. Basicamente, a situação aqui foi uma pessoa jurídica que ela integrou uma organização criminosa que conseguiu sonegar simplesmente, gente, 527 milhões de reais em impostos. E para isso, criou-se ali uma empresa de fachada e essa empresa ela servia exclusivamente para dificultar o processo de fiscalização e investigação. Então, é esse ponto, sabe? Por conta disso, se entendeu que essa conduta ela estava lá no inciso 3, que é o quê? Comprovadamente utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar ou dissimular seus interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos praticados. Então, está aqui também, inciso 5º, ou melhor, artigo 5º, inciso 3, mas também se adequa ao inciso 5, que é esse que a gente leu antes, não é? Dificultar a atividade de investigação. Então, essa empresa de fachada servia só para isso, só para dificultar a atividade de investigação e fiscalização e, portanto, também se adequa aqui a tal conduta. Então, como é que ficou o destaque? A previsão do artigo 5º, inciso 5 da Lei Anticorrupção abrange a constituição das chamadas empresas de fachada com o fim de frustrar a fiscalização tributária. Gente, voltei aqui com ânimo renovado, graças a Deus, estava precisando muito de um café. Não sei se vocês perceberam que eu acordei um pouco nesse último julgado. Então, santo café, vamos em frente para os julgados da terceira turma. E esse julgado foi inserido no Código Eleitoral e o destaque ficou da seguinte forma: a utilização indevida de imagem e obra musical de artista em campanha político-eleitoral de candidato à presidência da República por adeptos da campanha eleitoral devidamente identificados e sem participação ou conhecimento do partido ou do candidato, não gera a condenação por danos materiais e morais destes. Caso concreto aqui, gente, mais um caso concreto desses que eu gosto.
porque envolvem pessoas conhecidas, então a gente também ganha a fofoca junto com o aprendizado. E aqui foi na campanha de 2018. O candidato do Partido dos Trabalhadores era Fernando Haddad. E durante a campanha, o MST produziu um vídeo onde se utilizava nesse vídeo como plano de fundo a música Pintura Íntima da Paula Toller, em um vídeo ali fazendo uma espécie de homenagem ao presidente Lula e também ao candidato a presidente Fernando Haddad. E aí a Paula Toller, ela viu isso e disse, opa, calma aí, a música é minha. Usou sem minha autorização, agora me pague. E aí propôs uma ação em face do Haddad e do PT. E aí, gente, qual é a situação? Vamos lá. Temos a identificação de quem foi o autor desse vídeo? Temos, foi o MST, né? Ou pelo menos foi alguém do MST, né? Já que inclusive foi veiculado no site oficial do MST. O PT e o Fernando Haddad não tiveram relação direta. Tratou-se ali de uma ação espontânea que foi praticada por pessoas, né, por eleitores do partido. Então, qual foi o propósito recursal aqui? Foi definir se há legitimidade passiva de fato do candidato e do partido. Então, primeiro ponto. Existe aqui responsabilidade civil por violação de direitos autorais? Gente, existe sim. Até porque esses jingles utilizados para campanhas eleitorais também se enquadram na proteção ao direito autoral. Então, se utilizou aqui uma música de uma determinada cantora sem que houvesse autorização. Então, até aí tudo ok. Mas é razoável você impor ao candidato e ao partido a responsabilidade civil ao candidato e ao partido? Gente, nesse caso, eu diria que não. E eu diria que tem aqui um fundamento principal, que é o de que o autor desse vídeo está identificado. Então, mas o candidato e o partido foram beneficiados. Sim, não tem como dizer que de alguma forma não foi beneficiado. Mas acontece que existe a identificação de quem produziu o vídeo. Então, propõe a ação contra quem produziu o vídeo. Né? Responsabilidade civil é primordialmente daquela pessoa que causou o dano. O partido e o candidato não tem como ter controle de quem vai produzir um vídeo em qualquer lugar do Brasil. E, gente, eu quero agora fazer aqui um distinguishing, tá? Vamos diferenciar uma coisa de outra coisa. Nesse caso aqui, foi utilizada a música Pintura Íntima, da cantora Paula Toller. Eu acho que eu falei pintura ínfima em algum momento, me perdoe, pintura íntima. E foi utilizada a música completa, né? Foi uma montagem com cenas ali do presidente Lula falando. Até deixei o vídeo porque eu só gosto de fofoca completa. Mas eu quero fazer aqui um distinguish em relação a outro caso, que foi o caso do Tiririca. E esse caso é muito bom. Porque o que o Tiririca fez aqui? Ele se vestiu de Roberto Carlos e cantou assim, ó. Eu votei, de novo eu vou votar, Tiririca, Brasília é o seu lugar. Então veja só, o que o Tiririca fez? Ele fez uma paródia. Ele criou uma nova música partindo de uma música que já existia do Roberto Carlos. Mas claro que o Roberto Carlos também processou o Tiririca. Mas acontece, gente, que o artigo 47 da Lei de Direitos Autorais traz que são livres as paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe implicarem descrédito. Ou seja, a paródia também tem proteção autoral. Por isso, nesse caso aqui, o Tiririca não foi condenado. Então, veja só, nem o Haddad, nem o Tiririca foram condenados. Mas a ratio aqui é completamente diferente. Cuidado, cuidado. O Haddad e o Partido dos Trabalhadores não foram condenados, principalmente porque havia uma perfeita identificação de quem foi o autor do vídeo, apesar da utilização da música completa. E aí, nesse caso, não havia como
trazer a responsabilidade para o partido e o candidato, já que eles não tiveram nenhuma interferência e dava para identificar quem foi o autor. Já no caso do Tiririca, não, o autor foi ele mesmo, ele se vestiu de Roberto Carlos, ele cantou a paródia da música, mas era uma paródia. Então, paródia tem direito autoral. Portanto, distingue-se aqui duas situações muito diferentes, muito cuidado. Como é que ficou então aqui o destaque do julgado? A utilização indevida de imagem em obra musical de artista em campanha política eleitoral de candidato à presidência da República por adeptos da campanha eleitoral devidamente identificados e sem a participação ou conhecimento do partido ou do candidato, não gera condenação por danos materiais e morais destes. E, gente, fica o desafio, tá? Se muita gente compartilhar nas redes sociais o nosso podcast, da próxima vez sou eu que vou cantar a paródia do Tiririca. E eu vou aproveitar essa pausa muito rápida aqui, descontraída, para fazer aquele convite muito especial. Se você já conhece nosso material, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei. Vai ser um baita diferencial nos teus estudos, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Uma organização de estudo de lei seca e jurisprudência através de um material completo, atualizado e organizado desses dois pilares, com acesso, gente, a mais de 100 planos de estudo, planos focados, inclusive, em editais específicos, sem nenhum custo adicional. Então, vem fazer parte e vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Você vai ver que publicar aquele livro é mais fácil do que você imaginava e muitas vezes pode ser um TCC, uma monografia, uma dissertação, uma tese. Nós conseguimos transformar em livro com ISBN emitido pela Câmara Brasileira do Livro, com selo editorial. Então, é um livro que tem chances muito altas de ser aceito como título aí na grande maioria dos concursos públicos. Então, vem publicar com a gente. E continuando nos julgados da terceira turma do STJ, o próximo julgado de hoje foi inserido na Lei dos Planos de Saúde, Lei número 9656 de 98, destaque da seguinte forma: as terapias multidisciplinares prescritas por médico assistente para o tratamento de beneficiário de plano de saúde, executadas em estabelecimento de saúde por profissional devidamente habilitado, devem ser cobertas pela operadora sem limite de sessões. Gente, julgado que trata de um tema muito importante, né? Tema planos de saúde. Mais um julgado que está situado naquele debate sobre o rol da ANS, sobre cobertura de plano de saúde. Porque, veja só, um dos grandes debates que inclusive moveu a opinião pública e que acabou sendo muito decisivo no momento do julgamento da natureza do rol da ANS, foi como ficaria a situação daquelas pessoas que precisam de tratamentos multidisciplinares. E aí, especialmente mesmo, aquelas pessoas que estão no espectro autista, porque elas, via de regra, precisam de terapias multidisciplinares em uma quantidade de sessões que às vezes é bem alta. E a grande preocupação de ter um rol taxativo, especialmente em relação a essas pessoas, era um medo de uma necessidade de paralisação de tratamento. E até por isso, eu acho que a grande importância desse julgado aqui é esse ponto específico, porque se construiu uma jurisprudência muito firme de que o tratamento da pessoa autista deve ser continuado, sem limite de sessões, inclusive de tratamentos, multidisciplinares. Então, nós temos aí ampla jurisprudência que trata, por exemplo, sobre musicoterapia, ecoterapia, enfim, diversos tratamentos que são devidos e que podem ser exigidos judicialmente, inclusive sem limite de sessões, para essas pessoas que estão no espectro autista. Acontece, gente, que isso aqui não é só para essa pessoa que está no espectro autista. Então, por exemplo, nós temos decisões, nós temos tese do jurisprudência em tese que trata de forma idêntica aquela pessoa com paralisia cerebral ou síndrome de Down, é a tese 12
da edição 213. E nesse julgado, nós temos aqui algo mais amplo, né? O destaque não traz especificamente qual é a condição da pessoa, traz somente uma pessoa que precisa de terapia multidisciplinar. O caso concreto especificamente, ele trata de alguém que tem um problema neurológico. E aí essa pessoa, ela precisa de um tratamento multidisciplinar. Mas a ratio aqui é muito interessante, porque se coloca que, ora, se o médico assistente prescreveu a necessidade de uma terapia multidisciplinar e essa prescrição ela está de acordo com a legislação específica, com a regulamentação dos devidos conselhos, então vai ser necessário que o plano de saúde custeie. A ratio aqui é essa, independentemente da técnica, método, terapia, abordagem ou manejo que o profissional assistente venha a utilizar. Tem limite de sessão? Tem não. O limite de sessões é o tanto que for necessário. Ah, professor, isso aqui é só para a pessoa do espectro autista? Não. É para quem precise. Então, o médico assistente entendeu o que é necessário, então o plano de saúde não pode deixar de cobrir. Como é que ficou então o destaque? As terapias multidisciplinares prescritas por médico assistente para o tratamento de beneficiário de plano de saúde, executadas em estabelecimento de saúde por profissional devidamente habilitado, devem ser cobertas pela operadora sem limite de sessões. Próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a partir da vigência do CPC de 2015, é cabível a ação autônoma para cobrança e definição de honorários advocatícios quando a decisão transitada em julgado for omissa. Gente, vamos lá. Qual é o ponto aqui desse julgado? O ponto é que ele traz, não é, de forma explícita, uma superação de uma súmula que está superada, né, desde a edição do Código de Processo Civil de 2015. Porque na vigência do CPC de 73, tinha a súmula 453, até hoje ela não foi cancelada, ainda ela é uma súmula superada, mas não houve o cancelamento expresso. E essa súmula ela determina que os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria. Então, houve omissão da sentença. Ao fixar os honorários de sucumbência, o que caberia ao advogado fazer? Opor embargos de declaração. Não opôs os embargos. E aí que o advogado se lascou pelo CPC de 73. Pelo CPC de 2015, está lá de forma expressa, artigo 85, parágrafo 18, caso a decisão transitada em julgado seja omissa, quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível a ação autônoma para a sua definição e cobrança. Então, súmula de número 453 superada. E como é que ficou o destaque do julgado? A partir da vigência do CPC de 2015, é cabível a ação autônoma para cobrança e definição de honorários advocatícios quando a decisão transitada em julgado for omissa. Próximo julgado de hoje, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: incumbe ao embargante a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiro, extintos sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto ante a insubsistência do feito executivo em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente. Gente, muito cuidado com esse destaque. Muito cuidado primeiro, porque na verdade mesmo, eu acho que é dar um nó na mente em um primeiro momento e dificilmente alguém entendeu alguma coisa aqui só de ouvir o destaque. Mas se você entendeu, por alguma eventualidade, tome muito cuidado, porque penso eu que o destaque ele não revela de forma plena aquilo que foi decidido, tá? Então, primeiro, dois conceitos que você precisa ter em mente. Conceito de embargo de terceiro é uma ação autônoma utilizada por alguém que não é parte no processo principal, mas sofre constrição ou ameaça de constrição em seus bens. Por que é importante saber que é uma ação autônoma? Porque, sendo ação autônoma,
vai ter, não é, condenação por honorários de sucumbência. Segundo ponto, prescrição intercorrente. Prescrição intercorrente é aquela modalidade que ocorre no curso da execução civil. Ok? Ok. Agora um caso concreto para começar a fazer sentido alguma coisa. O Banco X propôs uma execução em face da Maria. No curso da execução foi penhorado um imóvel rural que pertencia a João, ou seja, um terceiro. João viu e pensou, o que eu tenho a ver com isso? Acontece que o juízo prolator da decisão, logo após tornou-se em efeito essa penhora, por perceber que era um imóvel rural e por ser um imóvel, um pequeno imóvel rural, ele era impenhorável. Ok? Ok. Mas mesmo assim o João era escabriado, ele pensou, o seguro morreu de velho, quero nem saber, eu vou propor aqui meus embargos de terceiro, e assim ele fez. Durante o trâmite dos embargos de terceiro, ocorreu que a execução principal foi extinta pela prescrição intercorrente. E aí, como resultado, os embargos de terceiro perderam o objeto e também foram extintos. E, gente, eu fiquei numa dúvida danada quando eu li esse destaque, porque eu fiquei pensando, mas meu Deus, o artigo 921 diz que se suspende a execução quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis. E aí, né, essa execução ela fica suspensa por até 1 ano, durante o qual não corre a prescrição intercorrente, e depois volta a correr. Mas então, olha só, um dos pressupostos, não é, para que ocorra a prescrição intercorrente é que não seja localizado nenhum bem a ser penhorado. E aí eu fiquei, mas meu Deus, como é que tem embargo de terceiro acerca de penhora de bem e mesmo assim tem prescrição intercorrente, porque se achou bem, não tem prescrição intercorrente. E eu fiquei matutando, mas quando eu analisei o julgado, né, o inteiro teor do julgado, eu percebi que era uma situação concreta, muito específica, não é? Onde, na verdade, teve um bem encontrado em primeiro momento, mas esse bem, posteriormente, ele foi considerado impenhorável, mas mesmo assim existia ali os embargos de terceiro tramitando. Então, uma situação muito peculiar, né? E aí o que acontece? A execução principal, ela foi extinta por conta da prescrição intercorrente. O que vai acontecer com os embargos de terceiro? Gente, aqui é mais ou menos aquela coisa, né, de que o acessório segue o principal. Não é bem isso não, mas é mais ou menos essa lógica. Se não tem execução, o embargo de terceiro perde o objeto. E foi isso que aconteceu. E aí nós vimos que os embargos de terceiro são ação autônoma, né? É uma ação autônoma. Então vai ter condenação de honorários para alguém, em regra. E aí, quem que vai pagar os honorários de sucumbência? Quem que vai ser condenado? Gente, pelo destaque dá a impressão que sempre quem vai ser condenado é a pessoa que propôs os embargos de terceiro, mas não é assim. Na verdade mesmo, a conclusão que se chega nesse julgado é que nesses casos é necessário observar quem deu causa. Então é o princípio da causalidade. Olha só, artigo 85, parágrafo 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. E aí? Perdeu o objeto, não vai dar para analisar de forma contundente quem deu causa ao processo. Quem vai ser condenado então? Aí é necessário verificar, fazer um exercício meio que de prognose mesmo, para ver quem tinha condições de se sagrar vencedor nesse embargo de terceiro. E nesse caso concreto, nós tínhamos uma situação em que esses embargos eram manifestamente incabíveis, já que nem existia mais penhora do bem. Então, como é que o João propôs aqui embargo de terceiro, partindo do pressuposto que o bem estava penhorado e o bem nem estava mais penhorado? Então, de fato, foi ele que deu causa, o terceiro que deu causa. Mas, caso se verificasse uma situação oposta, né, onde quem deu causa não foi o terceiro, mas sim o exequente, aí nesse caso ele que seria condenado em honorários. Então, muito cuidado. Gente, só um aprofundamento.
E na execução principal, como é que fica? A ação foi julgada extinta por conta da prescrição intercorrente. Alguém vai ser condenado em custas? Gente, não vai, tá? Imagina aí, a pessoa propõe uma execução, ela tem direito a receber um valor, ela não consegue receber um valor porque ela não conseguiu achar nenhum bem do executado, e aí, no final, ela ainda vai ter que pagar honorário de sucumbência? É brincadeira, né? Mas claro que tem advogado criativo e existem ações nesse sentido. O STJ já se manifestou por diversas vezes no sentido de que não será cabível honorário de sucumbência. E, inclusive, temos uma novidade legislativa, né? A Lei 1495 de 2021, já não é mais tão recente. Ela incluiu o parágrafo 5º, melhor dizendo, do artigo 921, trazendo, né, que na hipótese em que extinto o processo executivo com resolução de mérito em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, essa extinção ela é reconhecida sem ônus a qualquer das partes, inclusive sem condenação em honorários advocatícios. Então vamos reler aqui o trava-língua para ver se agora alguém entende. Incumbe ao embargante a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais nos embargos de terceiros, extintos sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente de seu objeto, ante a insubsistência do feito executivo, em decorrência do reconhecimento da prescrição intercorrente. O último julgado de hoje, finalmente, que eu estou cansado, foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: na hipótese de exclusão de litisconsorte por ilegitimidade ad causam, em decisão interlocutória, é cabível a condenação da contraparte ao pagamento de honorários proporcionais, podendo ser fixado enquanto inferior ao mínimo previsto no artigo 85, parágrafo 2º do CPC de 2015. Então veja só, o Joãozinho propôs uma ação em face da Maria e do Tião. E aí verificou-se no decorrer da ação que o Tião era parte ilegítima. Então o que o juiz fez? Extinguiu a ação exclusivamente em face do Tião. E a Maria, né, em face da Maria, vai permanecer correndo a ação. O João, que propôs a ação, vai ter que pagar honorários ao advogado do Tião? Vai, claro que vai. Houve aqui uma verdadeira extinção parcial, né, da ação, houve uma extinção em face de uma das partes. Mas aí, gente, veja só, esses honorários vão ser fixados de acordo com os parâmetros lá do artigo 85, parágrafo 2º, então vai ser entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, ou pode ser abaixo desses 10%. Gente, nesse caso, pode se fixar abaixo dos 10%, tá? Até porque é uma questão aqui de proporcionalidade, né? Na verdade, a ação ela permanece contra uma das partes. Houve uma extinção somente em relação a uma das partes que foi considerada ilegítima, então o juiz pode fazer aqui um exercício de verdadeira proporcionalidade, fixando esses honorários em valor inferior àquilo que está previsto no artigo 85, parágrafo 2º do CPC. Então, menos de 10% é sim possível. Portanto, gente, como é que ficou aqui o nosso último destaque de hoje? Na hipótese de exclusão de litisconsorte por ilegitimidade ad causam, em decisão interlocutória, é cabível a condenação da contraparte ao pagamento de honorários proporcionais, podendo ser fixados enquanto inferior ao percentual mínimo previsto no artigo 85, parágrafo 2º do CPC de 2015. E, gente, por hoje foi isso. Informativo bem longo, né? Mas com decisões muito interessantes. Algumas decisões que eu acabei me atendo um pouco mais, ficando um pouco mais de tempo, mas não me arrependo de forma alguma. Eu acho que foi válido. E talvez tivesse sido o caso de desmembrar, né, esse informativo para não ficar tão grande. Deu 1h10 praticamente. Mas, sendo muito sincero, esse é o primeiro informativo do STJ após a volta do recesso e eu tinha me esquecido desse pequeno detalhe de avaliar se o episódio ia ficar muito grande e de eventualmente desmembrar
mas os próximos eu prometo que eu vou me atentar, tá? Estamos voltando de férias, né? Então, férias não, que ninguém aqui teve férias, mas enfim, estamos voltando a gravar e vamos recobrar o ritmo, se Deus quiser, esse segundo semestre também vai ser muito bom. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final. Deixa aquele like aí, compartilha com aquele amigo, compartilha na sua rede social. Fortalece demais o nosso projeto. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e até a próxima.